boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, bom café da manhã, bom almoço, boa janta, bom café da tarde para vocês, meus queridos alunos. E aí, cansaram um pouquinho da nossa análise combinatória? Como foi nossa aulinha? Que já vai entrar hoje em um novo assunto, um pouquinho mais tranquilo, mas a gente temos que ficar esperto no vestibular porque o Enem ele não gosta, ele adora, certo? Ele não cai, despenca também no Enem, na Fuvestinha. E como sempre, nós temos que dar uma olhadinha na teoria para que caia não, vai cair, principalmente dados agora de biologia, estatística, né? Essa parte de próprio Covid, né? Então vai ter muitas coisas relacionadas, né? Certo, pessoal? Legal. Então vamos lá para nossa aulinha de estatística. Talvez vocês já devem ter conhecido o que é a estatística, né? Estatística é o que é uma coleta de dados utilizada para organizá-los, fazer análise, interpretação e registro para que possa comparar o histórico de diferentes períodos, né? Pode ser esquematizado por meio de tabelas, gráficos, né? Então, o que é na prática, né? Censo demográfico, né? O IBGE calcula quantas pessoas tem na sua cidade, tem 200 mil habitantes. Quantidade de candidato vaga no Enem, também. Não são tabelas, são estatísticas, né? Porque, professor, eu quero medicina, tá? 50 candidatos por vaga em 2018. Em 2019 caiu para 40. Aí de repente extrapolou 2020 para 60, né? E aí, como é que faz? Então são dados assim que a gente precisa organizá-lo, vai captá-lo, né? E então qualquer dado que você colocar, conjunto de dados, né? Qualquer. E aí a gente precisa organizar esses dados de uma maneira que a gente encontre um padrão, né? Fisiquinha, lembra? Vocês vão da cidade A para a cidade B, né? Então, de repente, vocês gastaram 1 hora, 50 minutos, 1 hora e 5, 1 hora e 10. Isso quer dizer o quê? Em que média vocês gastam 1 hora, né? Então, é a mesma coisa aqui que a gente pode ter uma ideia, né? De velocidade média, média das velocidades, né? A gente vê muito na nossa querida física também, tá? Então, vaga do Enem, candidato vaga, né? Como eu falei para vocês. E aqui você vê, entendeu? Nossos dados, então, 2004, 2005, foi subindo, desceu, subiu de novo, desceu, 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 subiu, subiu, né? Então, candidatos vaga, federal, estadual, né? E esse, como eu falei, gráfico vai cair 100% no Enem ou na nossa querida Fuvestinha, né? Esses vestibulares que eu costumo chamar de aniversário, é a data do seu aniversário, né? A data do aniversário não é só que você nasceu, vai ser a data do seu aniversário deste ano, né? A prova, né? Infectado pelos Covid, né? Então a gente tem lá, cada dia tá assim, subindo 10% na média. Então, isso que seria a nossa fazer uma estatística, né? Então, a gente verifica lá, né? Tem esse lado muito em média móvel, né? É isso que a gente vai ver aqui então agora, tá? Mas o que é? Deixa eu ver aqui. Então, medidas de tendência central, né? Representam um conjunto de dados relativos à observação de determinado fenômeno quanto à posição de distribuição no eixo X. O que é isso, professor? O que você está querendo dizer aí, ó? Representa um conjunto de dados relativos à observação de determinado fenômeno, né? Um fenômeno é infectados pelo Covid, né? É, número de notas na escola, suas notas na escola, então é um fenômeno, né? E a distribuição no eixo X que a gente fala lá no gráfico, né? Vamos usar o nosso querido
Tá, nosso querido Paint, então ele sempre, opa, vamos colocar aqui, então ele sempre gráfico aqui, né, nossos gráficos assim, perdão, e ele fala que isso daqui seria o nosso eixo X, tá? Ele sempre coloca assim, beleza, então os dados sempre vai ser mais ou menos nesse eixo X, nós chamamos de abscissa, beleza. Esse aqui é o mais simples, né? Nossa querida média, né? Todo mundo já ouviu falar do que é média. Ah, em média eu como 500 gramas por dia no self-service. Bastante, meio quilo, né? Por dia eu tomo 2 copos de açaí. Então, é a nossa média, porque, vamos lá, não, tem dias que eu tomo 4, tem dia que eu tomo 1, tem dia que eu tomei 0. Tem dia que eu tomei 0, também não tomei. E tem dia que eu tomei 3. Se a gente pegar esses valores, colocar, vai dar uma média. E falar assim, então, por dia, em média, eu tomo 2 copos de açaí. Então, é a divisão entre a somatória dos valores dados pela quantidade de valores somados. Vamos traduzir isso daqui, né? Matemática, a gente tem que colocar no numeralzinho aqui. Minha querida aluna Natália, Natália do cursinho Nubo, eu acho que tem alguma Natália assim, tem? Natália obteve essas seguintes notas de matemática no ano letivo de 2021. Olha, mas eu já tô lá na frente, hein? Eu tô prevendo que a Natália 2021 vai tirar essas notas, hein? Deveria ser 2020, mas tudo bem. Vamos lá. Qual foi a média final das notas de Natália? Então, nós separemos aqui. Bimestre 1 mandou 8, né? Tio Dudu fez uma provinha legal para ela. Ou ela que estudou bastante. Aí bimestre 2 ela deu uma afundadinha. Ah, já foi umas coisinhas mais difíceis, né? Uma álgebra, uma equação de segundo grau, né? Aí arrebentou o peão. No bimestre 3 já foi 9, porque caiu o que ela sabia, análise combinatória, arranjo, né? Caiu o fatorial, essas coisinhas assim, então ela deu uma recuperada, ela arregaçou. E no bimestre 4, 7,5 foi a nota que ela tirou, né? E aí a gente faz aqui. Vamos tirar uma média. Qual que foi a média de matemática? Então, 8 mais 6,5 mais 9 mais 7,5 dividido por quantos? Por 4, porque eu tenho 1, 2, 3, 4 bimestres. Então, pela quantidade de valores somados, né? Eu estou tirando o valor da nota mais a quantidade de notas. Soma tudo, divide. Beleza? Isso aqui sem crise. Isso que nós chamamos de média simples, tá? Isso aqui vocês precisam saber, tá? Grifem aí, que vocês coloquem aí, sublinhem, vocês precisam saber encontrar a média, tá? Eu acho que não tem muito problema, mas é importante guardar aí. Beleza, então essa é a nossa média simples, tá? Vamos lá, um outro exercício. Em um grupo de estudos, as idades dos universitários foram coletadas, representadas a seguir. Qual a média de idade? Então, imagine, ó, 18, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 25, 30. Quantos peão eu tenho aqui? Temos 10 peão aqui, certo? O que eu tenho que fazer? Olha só, o que a gente acabou de ver aqui? Soma tudo, né? Aqui como se a gente tivesse 10 estudantes. Então, vamos lá, tem a galera dos novinhos que acabaram entrando na faculdade, e tem os senhorzinhos, né, já tem 30 anos, que já não querem fazer a segunda graduação. Quantidade de alunos, nós fazemos, né, somatória 18 mais 20, mais 20, mais 21, mais 21, mais 22, mais 25, mais 30. Beleza? Tranquilo? Aqui faltou um 22, tá? Eu vou corrigir aqui, faltou esse 22 aqui, tá bom? Mas sem problemas. A nossa somatória vai dar 220. Então, em média, esses caras aqui, essa turma aqui, ó,
de 10 alunos tem 22 anos, em média, tá? Então, se você, lembra quem gosta de futebol, assim, qual que é a média de idade dos jogadores do meu time? Em média tem 23 anos, tem 25, né? Então, a gente tem uma ideia de quanto tá. Pode ser que também, tipo, esse 30 está um pouquinho distante, né? Mas, em média, esses dados aqui dão 22. Beleza? Essa é a média simples. Beleza, pessoal? Tranquilo. Vamos lá então, pessoal. Tranquilo? Tá ok? Entendido? Média é de boa, suave, tá? Como que... Vamos lá então para nosso próximo item, que é... Agora sim. Média ponderada, tá? Diferente da média aritmética, a média ponderada é atribuída pesos aos valores dados. Vamos lá. A média ponderada é calculada por meio do somatório das multiplicações entre os valores e pesos, divididos pelo somatório dos pesos. Professor, mais uma vez, que bagaça é essa? Vamos lá, vamos traduzir na linguagem matemática. Vamos aos exemplos da nossa amiga Natália. Então, nossa amiga Natália agora tá na mesma escola, só que a diretora pedagógica falou assim, ó... Seguinte, meu irmão. Agora, para a gente calcular sua média, isso vamos levar em conta o peso, tá? Peso das notas, tá? Então, Natália obteve as seguintes notas de matemática no ano letivo de 2021, que eu já falei que nós estamos lá muito à frente, e cada nota atribuída ao peso de cada bimestre. Peso de cada bimestre, que a gente vai ver aqui. Qual foi a média final das notas de Natália? Bimestre, então vamos lá. 8. Multiplicação entre os valores e o peso. Então, por cada peso para esta aqui é 1. Peso para esse cara aqui é 2. Peso para esse cara aqui é 3. Peso para esse cara aqui é 4. Então, fazendo esse... Olha, mais um errinho aqui. Esse pontinho aqui, ó, não deveria estar aqui. Mas o que? Divididos pela somatória dos pesos. Então, seria média ponderada. 1 mais 3 mais 4. Então, fazendo esse resultado, fazendo essa conta aqui, nós temos a média ponderada. Beleza? Quando a gente atribui peso. Lá no meu tempo... Cadê meu pente? Meu tempo que eu prestei e passei na Unesp... Meu tempo, então, tipo assim, era primeiro dia, 84 questões, tá? Segundo dia, eram 25 questões, só de exatas. E o terceiro dia, eram português mais redação, certo? Meu tempo de Unesp. E aí, o que tinha? Aí, o que a Unespzinha fez? Meu cálculo. Esse cara aqui, ó, ele tinha um peso para mim no nota de vestibular na minha época. Então, eu tinha acertado, acho que 70% das questões, 70%. Ele tinha um peso 2, né? Porque era específica. Então eu fui muito bem nessa daqui, e o que me garantiu minha vaga na engenharia. Então, por isso que eles fazem a média ponderada, eles põem um peso, né? E aqui devia ter sido peso 1, né? E aqui também deveria ter sido um peso 2. Tá? E aí eles fizeram a média e ó, passei, graças a Deus, depois de 2 anos de cursinho também.
né? Mas enfim, chegou minha hora. Então esse é o esquema. Beleza? Vamos voltar para nossa. Então essa seria a média ponderada, tá? Que é o nosso erro. O que acontece aqui? Média ponderada, outro exercíciozinho aqui, ó. Uma pesquisa revelou as idades dos moradores de determinada comunidade de jovens. O resultado é mostrado a seguir. Então, número de moradores tem 20, idade 15, 16, número de moradores. Beleza. Determine a média de idade dos moradores dessa comunidade. Então, eles contribuíram com peso aqui, né? Então, molecada aqui tem 15 anos, tem 20 moradores, 16 tem 10. E aí eles querem ter uma idade, quer ter uma média de qual que é a idade dos peão aqui nesse condomínio, nessa comunidade. Então, fazendo a média ponderada, tá? Ó, 15 vezes 20, 16 vezes 10, 17 vezes 10, 18 vezes 30, 19 vezes 10. Nós temos que somar com o peso aqui. Então, o número de moradores seria o nosso peso aqui. 20 mais 10 mais 10 mais 30 mais 10, fazendo um calculinho aqui, ó, 17. Beleza, então é como se fosse a nossa média ponderada, tá? Então, aqui a média ponderada é quando a gente tem peso, quando alguém quer colocar um fator que tenha peso no seu conjunto de dados, né? Como eu falei, meu exemplo do vestibular. A Unesp colocou que o segundo dia específico, que nós chamávamos, tinha peso 2. Beleza, meus queridos? Tranquilo, tá? Espero que minha voz não seja chata, que vocês não estejam cansados dela. Perfeito. Mediana é o dado que está localizado na posição central quando os dados são dispostos em ordem crescente. O que é isso, professor? Em ordem crescente, nós temos que sublinha aí. Opa, cadê? Então, mediana, ordem crescente, a gente vai ver organizar os dados, né? Porque nem sempre o examinador, como ele é um cara não muito amigo, a gente tem que organizar e falar assim, calcule a mediana, tá? Então, tipo assim, eles podem dar 2, 7, 1, 3, 9, colocando em ordem crescente, 1, 2, 3, 7 e 9. E aqui a gente encontra a mediana, mas precisamos primeiro aqui, ó, esse peão aqui que é importante, organizar os dados, tá ok? Ótimo. Se as quantidades desses valores for par, a mediana será a média dos dois valores centrais. E se a quantidade for ímpar, é o próprio valor. Então, vamos lá. Traduzindo. Professor, novamente, explico. Vamos lá. Calcule a mediana dos números dispostos a seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. E aí, o que eu coloquei aqui de observação? Tilt, coloque obs, né? O pessoal brincava lá comigo, coloca lá obs, né? Obs. Aí fazia uma carinha, né? Obs. Então, perceba que o número 4 divide a lista em duas metades. Ó, minha setinha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, esse seria o nosso cara, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dividiu. Divide a lista em duas metades. 1, 2, 2, 3. Metade 5, 6, 7, 9. Beleza, porque é um número ímpar. Então, um número ímpar dos dados, né? E agora, quando é número par? Então, temos o número par, nós sabemos aqui, ó, 17, 18, 18, 20, 21, até o 30. Então, nós temos essa posição aqui, 21 e 21. Seriam os dois centrais, tá? A gente calcula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então seria 2, 4, 5, 6. Então 5 e o 6, tá?
21 mais o 21 são os dados central, dividido por 2 igual a 21. Então, a minha mediana, quando é número par, certo? A gente tem que pegar os dois números central, certo? E fazer a média entre eles. Então, a gente está achando a média desses caras aqui, que é próprio 21. Beleza? Lembra lá do Bratel? Faz o 21. Quem é essa época aí, né? Beleza, pessoal, tranquilo, não é difícil, tá? Você vê que aqui a gente tem número ímpar e aqui número par de dados, tá? Perfeito. Vamos lá pro próximo. Exemplo, tabela a seguir mostra a quantidade de salgados vendidos durante 10 dias seguidos, né? Vamos lá. Lá na cantina da escola de vocês, né? Primeiro dia vendeu 15, segundo dia 10, terceiro dia 12, até o 10º dia 19. Quarto dia a galera arregaçou, comeu 20. Para saber a mediana, é preciso organizar os dados em ordem crescente. Foi o que eu falei lá. Beleza? Organizamos 10, 12, 13. Mas o 10 ele não tá no primeiro dia. Não. São coisas diferentes. Nós estamos organizando os dados aqui. Tá? Eu quero saber esses caras aqui, qual que é a ordem crescente. Então, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20. Certo? Então, ó, vocês podem ver aqui esses dois caras aqui, ó, né? A mediana desses caras seria 14 mais 15 dividido por 2 costuma dar 14,5, tá? Certo, pessoal? É isso aí. Então, essa é a nossa mediana, tá? Por um número par. Certo? Vamos lá para o nosso próximo. Moda. Moda é o valor ou os valores que aparecem com mais frequência ou com maior frequência em uma lista de dados. A moda não é necessariamente única. Eu falei, ó, tem um peão aqui, ó, tem nosso querido plural. Valor ou valores, ao contrário da média ou da mediana. A média e a mediana são valores únicos. Então, no exemplo anterior, temos que a moda. Então, a moda realmente é o termo da nossa questão de moda de desfile, né? O PlayStation 5 está na moda. A Apple está na moda. A caixinha de som JBL, perdão, está na moda. Então, na Star aqui, a gente coloca o mesmo conceito de para matemática. Moda é o que está mais frequente, né? Aí nós vemos aqui, ó, que pode ser, ó, nesse caso aqui, nós temos que o 14 e o 15, eles repetem duas vezes, né? 14, 14, 15, 15. Então, matou. Então, aqui a nossa resposta é a moda é o número 14, dia 14, quantidade de 14 salgados vendidos, 15 salgados vendidos. Essa seria a nossa moda. Beleza, também é o mais simples, esse não precisa cálculo, né? A gente só observar que já mata. Mas é importante saber. Vamos lá, agora vamos lá para os desvios. O que é um desvio? Desvio é a média aritmética dos desvios até a média. O que eu estou querendo dizer com essa bagaça aqui? É tudo grego aqui, professor, tudo em russo. Meu amigo, então aqui, x1 aqui é o nosso dia, nossa quantidade de salgado no dia 1, por exemplo. E aqui, o x aqui seria a média, né? Mas eu vou explicar para vocês, professor, traduzindo. O que eu estou querendo dizer? A gente em média, a gente come 500 gramas por dia. Mas teve um dia que eu comi 200. Então, 500 menos 200, eu estou 300 gramas daquele dia afastado da média. Ou pode ser que eu comi exageradamente 700 gramas. 700 menos 500 costuma dar 200.
E aí é o que o desse 200 é o que o desvio médio, né? Mas vamos lá. E tem que ser em módulo, tá? Eu acho que o tio Luiz, nosso amigo professor Luiz, deve ter ensinado para vocês em módulo. Sempre nós vamos gerar um número positivo, tá? Vamos lá. Em uma sala de aula, 3 alunos, uma sala de aulas, e tá, ó, meu português, errei. E devia ter vírgula aqui também. 3 alunos possuem altura de 1,55 m, 1,70 m e 1,80 m. Aqui, qual o valor da média da variância dessa altura desta equipe? Opa, eu coloquei errado aqui. Então, aqui, deixa eu só corrigir aqui, então, um minutinho. Aqui, pessoal, então, qual que é o valor? Também consertar esse cara aqui, né? Desvio médio da altura desta equipe, né? Então, desvio médio, vamos lá. Nós precisamos achar primeiro a média, né? Primeiro passo, achar a média, que eu coloquei aqui. Então, precisamos achar a média. Então, 1,55 m mais 1,70 m mais 1,80 m dividido por 3, nós temos que a média desse espião aqui dá 1,68. Beleza? Aqui nossa média, ó. Nossa média. Beleza? Nossa média. Legal. E aí, o que acontece? Vamos fazer o que está pedindo aqui. 1,55 m menos a média, 1,68, mais 1,70 menos 1,68 mais 1,80 menos 1,68 dividido por n, que é o nosso 3. Aqui nós temos 3 peão. 1, 2, 3. Beleza? Então, fazendo a continha aqui, tudo que é módulo dentro de um módulo que fica negativo vai sair positivo. Mais módulo de positivo, mais módulo de positivo, dividido por 3, 0,27 por 3, então 0,09. Então, o desvio médio é 0,09, certo? Então, é a média aritmética dos desvios até a média, né? Então, 0,09 de desvio. Desvio médio. Beleza? Também não é uma coisa complicada, tá? Vamos lá. Então, agora sim a gente entra na nossa variância. O que é essa variância? Variar, né? Então, medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor desse conjunto está da média. Então, é importante o quão distante. Sublinha aí. Cada valor desse conjunto está da média. Então, quanto menor a variância, mais próximo da média, certo? Quanto maior a variância, mais distante da média. Nós vamos ver isso na prática, tá? Então, o que acontece? Nós temos então, aquele exemplo aqui, cadê o nosso 30? Ó, tá vendo? A gente vai encontrar um valor. Esse 30 aqui, na hora que a gente for achar a média, que deu 22, a gente tem um valor. Esse 30 está bem afastado, né? Dessa média de 22, né? No caso. Mas é só para a gente tentar entender como que a gente tá com nossos dados, se tá homogêneo, se tá muito disperso, tá? Por isso que eles estão falando. Então aqui, a baguncinha de novo, professor. Explico. Então vamos lá, o que esses caras aqui? x1, como se fosse 1,51 m. x2, 1,70 m. x3, 1,80 m. A média a gente tem que calcular sempre. Então,
pergunta quanto vocês estão perto da média, quando vocês vão fazer qualquer exercício de estatística, 90% de chance de vocês terem que achar a média, tá? Não pode errar. Se errar, mata o exercício. Beleza, então é interessante isso daqui, mas a mais efeito didático, quanto menor a variância. Então, quanto menor variar meus dados aqui, mais próximo da média. Então, se a gente está se afastando da média e quanto elas estão mais próximos, tá? Vamos lá. Então, isso daqui é o GUSP, isso aqui é a fórmula. Em uma sala de aula, novamente errei aqui, eita. Em uma sala de aula, 3 alunos possuem altura de 1,55 m, blá blá blá. Agora sim, qual o valor da média e da variância da altura desta equipe? Vamos lá, média, calculamos já, mas vamos calcular de novo. 1,55, 1,70, 1,80/3. Minha média meus 3 alunos têm média 1,68. Aí, como que a gente faz? Para achar a variância, subtrair, ó, o passo aqui, lá no passinho do volante, subtrair cada elemento da média e elevar ao quadrado. Subtrair cada valorzinho de cada elemento, esse menos a média, eleva ao quadrado. Esse menos esse, eleva ao quadrado. Esse menos esse, que é 1,68 m, eleva ao quadrado. Passo 2, somar o resultado de cada elemento. Eu, na verdade, já coloquei aqui, né? Mas vamos lá. Aqui dá 0,13, 0,02, 0,012. Beleza. Olha lá. Acabou aqui. Variância? Não. Eu achei aqui a somatória da diferença elevada ao quadrado. Próximo. Dividir o resultado por n elementos. 0,30317 dividido por 3. 0,1056, tá? Então aqui, ó, eu quebrei isso daqui. Primeiro fiz uma subtração, depois levei ao quadrado, depois eu somei aqui, tá? x2 menos x, x3 menos x, tá? Enfim, não se preocupe com isso daqui, mas é importante vocês saberem fazerem igual eu fiz aqui, ó. Então tem que fazer esse carinha aqui, ó, todos um menos o outro elevado ao quadrado, dividir porque perfeito. Então 0,1056, esse é a minha variância, né, que ele tá. Então é mais ou menos como se estivesse variando 0,01 da minha média, né? E que é um valor um pouco, não é um valor alto, né? Então significa mais ou menos que meus dados estão homogêneos, né? É claro que é uma quantidade pequena de dados, né? Mas é isso daqui, tá? Então vocês vão sempre pegar, achem a média, achou a média, faz a subtração, é só seguir os passos, tá? Soma o resultado que está elevado ao quadrado, 0,317. Beleza? Aí tem que dividir por quantidade de elementos, que no caso são 3. Nós achamos a variância. Aqui nosso querido amigo desvio padrão. O que é o desvio padrão, professor? É um negocinho chato? É um pouquinho. Vamos lá. É uma medida que ele verifica o grau de dispersão de um conjunto de dados. Tem como pré-requisito, novamente, ó, pré-requisito, encontrar a média aritmética para realizar o seu cálculo. Quanto mais próximo do valor zero, significa que mais uniforme ele é, tá? Então, aqui a gente tem, em síntese, né? Quando a gente precisava calcular o desvio padrão, a gente tem que tirar a raiz quadrada desse peão aqui, ó, vocês vão ver.
certo? Então, quando fala desvio padrão, dp, não é disciplina pendente? Não, dp é calculado usando a seguinte forma, né? É só fazer essa formulinha que a gente fez aqui. Nós vamos extrair a raiz, certo? Aqui, só para brincar, esse sigma aqui, ó, simples somatória, somar todos os termos desde a primeira posição até a posição n, tá? Aqui só estou falando um pouquinho, mas é a definição. Aqui, nossa, que difícil, né, professor? Opa, difícil mesmo, concordo. Mas, como eu falei, vamos traduzir isso tudo na prática. Em média aritmética, em quantidade de dados. Então, o que eu tenho aqui? Em uma sala de aula, ó, errei de novo, copiei, né? Em uma sala de aula, 3 alunos possuem 55, 70. Qual é o valor da média e do desvio padrão da altura desta equipe? Olha lá, o que eu fiz aqui? Todo o cálculo, passo 1, passo 2, nós chegamos no valor lá 0,317, tá? O nosso DP, certo? Faltou aqui, aqui vamos dividir por 3, beleza? Então, esse cara aqui dividido por 0,317 dividido por 3, tá? Opa, dá 0,1056, tá? 10,17, faltou um 7 aqui, então vamos lá arrumar aqui. Faltou um 7 aqui, tá? É esse cara aqui, vou aproveitar para arrumar esse cara aqui também. 3 alunos possuem. Beleza, então 0,187 dividido por 3, 0,1067. Perfeito, ó, são resultados próximos, mas não são iguais, tá? Perfeito, esse é o nosso desvio padrão, tá? Extrair a raiz quadrada do passo 2 dividida pelo número de elementos, né? Então, para calcular esse cara aqui, nós temos que calcular. Então, se a gente quer achar o desvio padrão, nós temos que fazer a variância, por mais que o exercício não peça, né? Que o exercício não mencione para calcular a variância, certo? Mas é um passo anterior. Então, esses caras aqui, então, desvio padrão 0,1067, ele tá próximo, né, 0,1, então significa que esses dados são uniformes, né? O que quer dizer isso, professor? É que os dados não estão tão dispersos, né? Então, tipo assim, vamos supor que desses dados aí tem alguém que esteja com 1,50 m, né? Ou alguém com 2 metros, 1,98 m. Então, eles estão bastante dispersos da média, né? Que a média é 1,68 m, né? Vocês verem que essa distância aqui, ó, 1,68 para 1,68 costuma dar 0,30, tá? Mas isso no geral, né? Então nós temos que esse cara aqui, tá? O nosso desvio padrão 0,1067, tá? Beleza, pessoal, tranquilo. Aqui é nosso resumo, certo? Média simples, tá? Soma tudo e divide pelo número de elementos. 2 mais 3 dividido por 5. 2 mais 3 mais 5, tá? Média ponderada, se tiverem peso, nós temos que somar os pesos deles e fazer o fator multiplicação em cima. Mediana, mediana par, mediana ímpar, média dos valores centrais, tá? Então, se a gente tem um valor central, o 5 e o 4, divide por 2. E quando é o ímpar, o próprio valor central. Moda, valores ou valores que aparecem com mais frequência. Então, pessoal, seguinte,
para efeito de estudo, de cair no vestibular, esses temas aqui são os mais cobrados, tá? Esses temas aqui são os mais cobrados. Média, tem que saber, tá? Tem que saber. Esse aqui a gente precisa saber, mas ele não cai com frequência, tá? A mediana também para saber, mediana, moda, tá? Beleza. Aí desses caras aqui, mas professor, desvio médio quase também não é pedido, solicitado, tá? Mas aqui no caso, a variância desvio padrão, provavelmente eles também vão pedir para vocês calcularem, tá certo? Por quê? Porque envolve dados aqui, elevar ao quadrado, depois aqui distribuir, né? Colocar, tirar a raiz quadrada, né? Então eles vão te dar um valor lá de 4,36 de, vamos supor, de raiz quadrada. Cadê o meu aqui? Então imagine que tenha dado 4,38, né? Precisa achar a raiz, né? Então a gente faz mais ou menos, né? Raiz de 4 é 2, então vai mais ou menos aqui uns 2,1, alguma coisa assim, em média, né? Desse cara aqui, né? Então provavelmente o pessoal vai cobrar de vocês. Então esses caras aqui, a variância, nós temos aqui, é só seguir aqueles passos que eu coloquei, tá? Não se preocupe, não se assustem com isso, x1 menos x elevado ao quadrado, tá? É o jeito que a fórmula lá tá fazendo, mas o que a gente tem que fazer? É muito simples. Então pega lá o dado, então põe lá 1,7, tá? O dado menos 1,68, tá? Beleza. Opa, a vírgula é aqui. Fez a subtração, deu quanto? 0,02. O que tem que fazer agora? Leva ao quadrado. Beleza? Leva ao quadrado. Aí você vai fazer a somatória dos outros termos, né? Então, sei lá, dá um 0,03 ao quadrado. E aí vamos ter que dividir pela quantidade de elementos. Então, daria 3 aqui, por exemplo. Entenderam? Tá? É um pouquinho chato, mas a gente precisa saber, porque a próxima aula a gente vai ver só exercícios, tá? Só exercícios a gente vai ver que precisa estudar gráfico. E a maioria das vezes, esses caras aqui vão ser mais importante pra gente, a média, tá? Analisar os dados. E aí a gente vai pedir talvez a variância ou o desvio padrão, né? O quanto que eles se afastam da minha média, né? Então, se a gente tem aqui um gráfico, então, por exemplo, esse cara aqui, vamos supor que é a minha média. Aí ele quer saber, então, quanto que esse cara aqui se afasta do ponto central, né? Ou esse cara aqui, quanto que ele se afasta do ponto central aqui. É mais ou menos isso. Para que serve nosso VAR aqui, ó, galera do futebol, ou nosso DP aqui, né? Dependência, disciplina pendente, não, cuidado. Desvio padrão. Beleza, pessoal, tranquilo, tá? Na próxima aula a gente vai focar só em exercícios, tá? Exercício do Enem, basicamente. Como eu falei, ele não cai, ele despenca. Vocês vão precisar entender esse negócio do gráfico aqui. Beleza, pessoal, tranquilo, tá? Eu sei que foi uma aulinha um pouquinho mais, algumas partes mais chata e outras mais tranquila, mas a gente precisa passar para vocês que é estatística, né? Beleza, pessoal, tá ok. Então espero que vocês tenham gostado. Me mande mensagem, eu respondo para vocês, né? Eu costumo dormir tarde, não vejo problemas. Mando o áudio, como alunos já me procuraram pelo WhatsApp, por e-mail. Explico, desenha. Professor, quer que desenha? Desenha. A gente explica, mas não pode levar dúvida para casa. Beleza, vou travar meu clock aqui. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.